Bem-vindos e bem-vindas ao nosso satsang de hoje. Hoje a gente vai explorar um pouco algumas questões. Vou trazer primeiro uma história que a gente vai se direcionando, né, por ela. E a gente também vai falar sobre a despreocupação, a questão de não estar perturbado ou perturbada. Então, também é uma forma, né, de permanecer. Aí, ó, Dinita, eu tenho que trocar o Zoom e reinstalar, né, Dinita? Eu só troquei a Sim, câmera. Só troquei a câmera aí, ó, o que que deu. Olha lá, parou. Então, vamos lá, gente, mas eu gostaria que se vocês pudessem, né, vamos participar aí. Eu vou trazer essa história que é uma história sobre Buda. E o Buda recebeu algumas pessoas, né? Então, ele recebia as pessoas, pediam orientação, né? Ensinamentos. E aí ele recebeu uma pessoa que era muito, assim, religiosa, né? Mas ao extremo. Era uma pessoa, assim, muito fanática. E, e aí ele faz a seguinte pergunta a Buda: Deus existe? Aí Buda responde: não, Deus não existe. Aí a pessoa sai, né? Bem assim perturbada, bem numa situação assim de dúvida, né? E aí ele recebe outra pessoa e essa pessoa é um ateu. E ele faz uma pergunta para Buda: Deus existe? E Buda responde: sim, existe. E aí ele sai daquele, né, daquele local perturbado também, né? Ele sai assim, mexido, né? E aí uma terceira pessoa chega até Buda e não diz nada, fica em silêncio. E aí Buda começa a meditar e a pessoa também começa a meditar. E aí existe aí o Ananda de novo, né? Aquele que era o assessor, né? O mais próximo de Buda, aquele que era como se fosse o secretário, né? Aquela pessoa que está ali para atender sempre, né? O que Buda precisasse. Ele viu todos esses encontros, né? E ele perguntou: mas por que que o senhor respondeu para uma pessoa que Deus existe, para outra pessoa que Deus não existe, depois para outra pessoa que não disse nada, o senhor não falou nada? Aí ele falou: aquele que tinha uma crença muito intensa, né? Muito radical em Deus, eu afirmei que não existia Deus porque ele está muito apegado ao seu ponto de vista. Aquele que é ateu, que disse que era ateu, também estava muito apegado ao ponto de vista que Deus não existia. E aquele que estava em silêncio não estava apegado a nenhum ponto de vista. Então ele foi capaz de ficar em silêncio e apenas sentar comigo e meditar. Então essa lição
é a que a gente deve observar hoje, né? A gente deve trazer isso para a nossa vida. O apego aos pontos de vista também gera sofrimento, né? Porque ele separa. Então, o apego ao ponto de vista, ele tem uma capacidade de reforçar a noção de individualidade, principalmente quando esse ponto de vista é atacado, é confrontado. Então, você impõe o seu ponto de vista. Geralmente, né? A gente está, assim, contextualizando dentro da história, né? Dentro do ensinamento, na verdade, muda. E o que quer dizer isso, no fundo, né? É que você dá muito valor, dá muita importância a essa individualidade, a o que você pensa sobre a vida, sobre a realidade, a cultura que você está inserida ou inserido, que produz a partir desta cultura, né? A partir daí, o condicionamento, ou seja, os pontos de vista. E aí é que estão, né, os tijolos da construção dessa entidade que se julga separada e que, de uma forma ou de outra, em algum momento, se dá muita importância. Se nós, como individualidade, nos damos muita importância, em algum momento, a gente observando que tudo muda, nós vamos, de alguma forma, nutrir o medo. O medo da mudança, o medo que essa individualidade deixe de existir. E por isso a gente reforça essa individualidade com esse cimento da importância. Nós nos damos muita importância. Mas aí eu queria fazer um parênteses também. Há um sentido, a gente tem falado aqui, né? Aprender o caminho de Buda é aprender sobre si mesmo, aprender sobre si mesmo é esquecer-se de si mesmo, que é um ensinamento do mestre Dogen, né? Mas a gente tem que fazer aqui um parênteses que esse esquecer-se de si mesmo, esse se dar muita importância, não tem nada a ver com cuidar de si mesma ou si mesmo. Porque esse cuidado com você não reforça esse senso de separatividade. Esse cuidado com você, na verdade, integra você a tudo que existe. Então, o esquecer-se de si mesmo não é negligenciar o corpo, não é negligenciar o seu comportamento, a sua postura diante das circunstâncias, né? Então, isso é sinônimo de coerência. Esquecer-se de si mesmo não é ser desleixado com si mesmo. Existe uma coerência no cuidar de si mesmo e o cuidar do outro. Então, o amor próprio e o amor ao próximo, o amor ao outro, não é, de forma alguma, relacionado a esse esquecer-se de si mesmo. O que é o esquecer-se de si mesmo? Dar muito valor ou muita importância a
uma, há um senso de individualidade autocentrado, né, que tem o poder de impor a opinião aos outros, dar ordem aos outros, a vontade aos outros, ou seja, é algo que está relacionado a poder, ok? Isso é importante. Isso está relacionado a poder. Poder quer dizer submeter outro. Então, esse esquecer-se de si mesmo é nesse sentido. Entender que esse poder é uma violência, que esse poder é uma agressão, que esse poder produz sofrimento no outro. Então, é esse si mesmo que a gente tem que estar consciente que ele é muito mais uma arma do que a sua presença no mundo. A nossa presença no mundo, ela deve ser pacífica, mas não deve ser vítima. Então, não é porque você está na espiritualidade que você cuida de si mesmo que as pessoas podem submeter você ao poder que elas tentam impor às pessoas. E nós reconhecemos isso e nós não precisamos fazer parte disso, né? Então, até no último satsang, o Vitor colocou, né? Nós não devemos defender por isso, então, nós não podemos nos defender das ditaduras, nós não podemos ir contra as coisas que são injustas no mundo, né, Vitor? Você colocou essa questão que é muito importante, as ditaduras, ao nazismo, etc, etc. Eu não sei se eu respondi satisfatoriamente, né? Mas agora, nesse momento, me vem uma lembrança, né? Que essa pergunta também foi feita a Cristo. Não sei se vocês se lembram, né? Quando Cristo foi colocado em xeque, né? Na época de Cristo, né? Como a gente sabe, o domínio da região onde ele estava era do Império Romano. E o Império Romano recolhia tributos. E a pergunta a Cristo foi: nós não devemos pagar tributos ao Império Romano? Porque os tributos devidos ao Império Romano são injustos. O Império Romano seria hoje, né, considerado uma ditadura, algo que é imposto. Ou seja, nós estamos falando de poder, algo que foi imposto pela força. Ok, Leide. Ah, qual foi a resposta de Cristo? Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. O que quer dizer isso? Não estamos participando, enquanto nós estamos relacionados com Deus, né? Enquanto nós estamos envolvidos, né, nisso que é mais profundo, nesse entendimento mais profundo acerca da existência, quando nós nos movemos no mundo desta forma, nós não estamos participando desses movimentos. Então, o que que Cristo fez? Cristo fez uma uma divisão, né? Existe uma instância em que você não está
necessariamente, ou não precisa estar necessariamente entrando nesse contexto. Por outro lado, se você for ter o olhar de uma outra instância, o olhar do mundo, né, o olhar mundano, aí você vai atuar dentro desse padrão. Existe injustiça no fato do Império Romano ter cobrado os tributos do, dos povos da região onde Cristo atuou. Então, houve uma separação, né? Cristo deixou as esferas são diferentes. Isso não se confunde, né? Então, quando a gente tem essa inspiração, vamos dizer assim, mais elevada, uma inspiração mais profunda acerca da existência, a gente tem a tendência de se conduzir através dessa direção. Não quer dizer que a gente está fora do mundo, mas, inclusive, tem aquela visão de Ramakrishna, né? É como se fosse um barco que está navegando em um rio. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mais ou menos foi isso que Cristo disse. E em uma outra passagem, ele também diz: Eu não sou deste mundo. O que quer dizer esse mundo? Quer dizer esse contexto de relações. Esse contexto de relações acontece numa outra instância. E quando a gente vem para o satsang, quando a gente vem ouvir o satsang, e quando a gente mergulha nessa profundidade, a gente abre o coração para isso, nós não estamos neste contexto. Nós não vamos ter a mesma linguagem deste contexto. Nós não vamos ter os mesmos valores deste contexto. Não é que esses valores não existem. É ser um barco vazio. Exatamente. Não é que eles não existam, mas nós não estamos nos envolvendo e nos relacionando com eles. Há uma possibilidade de não nos relacionar, porque não é um contexto político, não é um contexto onde haja confrontos dessa natureza. Nós aqui estamos procurando, tentando uma abertura que não diz respeito às questões mundanas. E foi isso que Cristo separou. Né? Dai a César o que é de César. Dai ao mundo o que é do mundo. Né? Se relacione com o mundo, mas não seja do mundo. Então você começa a não dar mais o mesmo valor que você dava antes às coisas do mundo. Ou, pelo menos, você começa a não considerar as coisas do mundo tão importantes assim. E também você não se projeta e não se identifica com as coisas do mundo no sentido de ter uma autoimagem formada pelas coisas do mundo. Então não há uma necessidade, e você, inclusive, vê como futilidade certas ações que você presencia no mundo. E vê como futilidade, vê como desnecessária. Né? Então, pelo menos aí a gente vê na imprensa todo dia, né? Essas notícias, as pessoas que são, entre aspas, famosas, o que gira em torno disso, né? A fama, né? A vaidade, o autocentramento,
A preocupação exagerada com si mesmo, com este eu, né? Então, isso a gente vê nesse mundo. Mas a gente entende que isso é algo inútil, algo que não vai ter nenhuma serventia, não vai levar a nada. E esse a gente entende agora que não é o nosso caminho. A gente sabe bem, dentro do nosso coração, que muito do que a gente está vendo aí, né, nós não cultuamos esse tipo de postura, né, de comportamento, porque isso é algo extremamente egoísta, extremamente egóico, né? Então, volto na fala de Cristo. Dai a César o que é de César. Vocês sabem qual é a imagem de César, né? É uma imagem de ostentação, de glamour. César, na época, era a maior, né? Vamos comparar, celebridade que, que existia no mundo, no planeta, né? Então era o imperador romano. Quem era isso? Era um deus na Terra. Então pensa bem, o que é projetar em uma pessoa só toda a noção de poder do planeta Terra. Toda a noção de poder. Ele representava todo o poder. Ele tinha todos os exércitos. Ele comandava todos os exércitos romanos. Ele invadiu todos os países, né, ou as terras, né? Na época não era país, mas era os povos, né? Todos os povos eram submetidos aos romanos. Então, imagina, aos romanos, diga-se, a César, né? Então, quando Cristo fala dai a César, são os valores de César, é a fama de César, né? É isso, é o ouro de César, o ouro de Roma, a riqueza de Roma. E que, em um certo momento, estava tão entediada que criou o circo romano, né? Para distrair a população, que criou a luta entre gladiadores, né? Que no final dessa luta, sempre um deles morria. Um simples gesto do polegar para baixo. O que quer dizer? Eu tenho o poder sobre a vida de todos. E isso traz também no imaginário humano, da condição humana, isso que está agregando todo o poder do mundo em alguém, né? Então, em um eu, em uma individualidade. Então, veja como a individualidade é tóxica. A noção de individualidade é tóxica. Porque ela, inclusive aqui, né, gente? Você pega um governante e aí você pega pessoas que têm poder, né? Então isso vai agregando, aglutinando na imagem daquela pessoa que ela é que ela é acima dos outros, né? Que ela pode muito mais que qualquer outro aqui, né? Que é a imagem do monarca, do rei, e do plebeu que é a gente, né? E do povo. Então isso cria assim, uma separação tóxica, por quê? Porque nós somos aqueles que nos submetemos e eles são aqueles que submetem, né? Então é é, essa forma, né, de implantada nessa nossa cultura, ela é muito opressiva. Então a gente tem que notar e não participar disso, gente. Então a questão é não participo, né? A pergunta do Vitor, agora que eu acho que a gente pode responder melhor, é não participar, né? Não participar, não se envolver, dai ao mundo o que é do mundo.
dar a Deus o que é de Deus, são duas instâncias totalmente diferentes. E então vamos voltar, né? Tem algo também, essa imagem de César, ela cria um símbolo de poder. E muitos que estão cultuando este Deus, no caso César, né, estão projetando nele a si mesmos. Estão, de alguma forma, desejando ser como ele. Ok? Então, aí entra o imaginário, muitas questões do emocional humano. Ciúme, sentimento de inferioridade ou superioridade. Porque na imagem de César, eu posso me inspirar para fazer isso na minha comunidade. Agir como um déspota na minha comunidade. Agir como um déspota dentro da minha casa, por exemplo. Então, é muito tóxico a concentração do poder em alguém, em uma pessoa. Então, aí a gente pode também ir mais fundo nisso e ver que a própria noção de pessoa é tóxica. Porque somente dentro da noção de pessoa é possível haver alguém que detém o poder. Fora da noção de pessoa, não existe isso, né? E o que que é fora da noção de pessoa? É o que a Dinita trouxe hoje, que é ela me falou assim: eu estava conversando com algumas pessoas sobre o tema de hoje. O que que poderia ser falado hoje? Porque não tinha vindo nada até agora há pouco. Aí veio essa história do Buda e veio tudo isso. E aí foi falado, né, que eu vou entrar ainda, né, naquele texto que eu coloquei sobre o aprisionamento, né, nessa imagem de eu. E a Edilza falou: eu tô aqui, também não tá vindo nada para mim. Eu tô aqui vendo o céu azul e viajando. Esse viajando, para mim, foi um viajando no bom sentido. Não que você tivesse assim presa nos pensamentos. Então, esse viajando eu coloquei como despreocupada. Quando você está despreocupada e dentro dessa viajar, aí no sentido leve de viajar, né? Não confuso de viajar, mas leve, você não é uma pessoa. Você não está preocupado em ser alguém ou deixar de ser alguém. Você não está preocupado em colocar o seu ponto de vista. Você não está preocupado em exercer algum tipo de poder sobre qualquer coisa. Então, é um estado livre da noção de eu, entende? Quando a noção de eu ela fica muito aglutinada, aí começa a ver essas, vamos chamar, né, de alterações extremamente nocivas, né? Por quê? Em todos onde esse sentimento fica exacerbado acima do normal, entre aspas, normal, né? Também não é normal, mas o sentimento de poder, e principalmente a instrumentalização desse poder, quando esse poder pode ser imposto de uma forma eficaz, né? Não é só um poder imaginado, é um poder efetivo, né? Quando a gente coloca isso, a pessoa, né, esse eu, ele começa a achar que ele é a última bolacha do pacote, né? Então, o que que há no mundo?
Eu. Os outros são menores, são inferiores, são fracos. Então, o que, Diniz? Fala alto, abre o microfone. Não, é que eu lembrei do meu pai. Que ele Ele fala? fala, é nós, o resto é bosta. Isso! Os outros é bosta, né? Sim, Só tem nós, né? Nós somos os fodásticos, fodões, sim. fodões, essas coisas. Mas aí é aquilo, né? E isso aí, na brincadeira, né? Na brincadeira, é algo até assim que não tem tanta importância, né? Mas a questão é que isso é real, nem muito, assim, é real o que a gente está vendo, né? O poder, eu posso e acabou, né? E vou oprimir, eu vou submeter, eu vou violentar, etc. Então, isso está em toda a esfera humana, né? Na esfera de criminosos, na esfera de governantes, que é difícil, muitas vezes, de diferenciar o que é uma coisa e o que é outra, né? Porque o poder dá essa oportunidade. Poder, os grandes homens da humanidade, que são cultuados como heróis, na verdade são criminosos, assassinos, né? A maioria deles. Porque eles promoveram grandes guerras, né? Eles mataram muita gente. Então, veja como a humanidade tem um olhar assim, um pouco ou bastante, né? Defeituoso. A humanidade ela cultua certos valores contraditórios, totalmente contraditórios, né? Então, por isso que é difícil você falar a linguagem da humanidade. Então, aqui é importante separar mesmo. Dai a César o que é de César. Porque é essa natureza que é a natureza do mundo e não se confunde e não se mistura com a natureza profunda da existência da esfera humana neste sentido. Não podemos juntar essas duas formas de comportamento, né? Então, eu acho que está claro isso, né? Está bem claro. E aí eu entro na questão do aprisionamento. Isso já é um aprisionamento. Isso é um dos maiores aprisionamentos. E a gente vai observando e escolando disso. Não cultuando isso. Porque muitas vezes a gente tem um ímpeto, a gente tem um impulso de querer cultuar isso. Quando eu cultuo César, por exemplo, no fundo eu quero participar da mesa de César. Eu quero estar presente a um banquete de César. Eu quero estar próximo a César para receber alguma coisa de César. Entende como é que é essa linguagem? Eu quero estar perto de alguém que tem poder. Seja poder no sentido financeiro ou no sentido institucional. Porque essas pessoas são diferenciadas. Essas pessoas brilham. E eu quero receber um pouco desse brilho. Então, em volta dos poderosos, giram infinitas mariposas. Como em volta da luz giram infinitas mariposas. São atraídos. Porque há uma ilusão de que esse poder pode, de alguma forma, beneficiá-las. Né? Isso é uma sedução. Isso é uma forma de sedução. Ok? Tá bem assim esclarecido, né? Então, aprisionar-se é estar nisso. Libertar-se é não precisar disso. Não é não estar nisso, é não precisar disso. É não
compartilhar com isso, não comungar com isso, né? Não esperar nada disso. Por quê? Porque esse poder é temporal. Tem uma questão aí importante. Esse poder é temporal, ou seja, esse poder acaba. O que que aconteceu com Napoleão Bonaparte? O que que aconteceu com os ditadores, né, da União Soviética? O que que aconteceu com Hitler? Assim, para dizer os mais modernos, né? O que que aconteceu com César? Que a gente estava falando dele. O que que aconteceu com Gengis Khan, né? Morreu, morreu. Morreu, morreu. Todo mundo morre. E aí esse poder desaparece. Então, gente, a gente entra agora naquela questão do texto, né? A gente está muito preocupado com a autoimagem, ou seja, a gente dá importância para isso. Como a gente pode esvaziar esse conteúdo de dar importância para isso? Lembrando que você será esquecida ou esquecido. Totalmente, totalmente. Por quê? Porque pessoas que estiveram envolvidas, né, como a gente falou no texto, com o nascimento desse corpo, pessoas que estiveram envolvidas diretamente com o nascimento desse corpo, é que viveram há 100 anos, né, ou 80 anos atrás, você não sabe quem são. Bisavós, avós, né? Então lá, duas pessoas envolvidas no seu nascimento. Pais, são dois. Avós, são quatro. Bisavós, são oito. E assim por diante. Quem foram os seus oito bisavós? O que eles fizeram ou faziam? Onde eles moravam? O que eles pensavam da vida? Qual era a interpretação que eles tinham da vida? O que eles sentiam? Né? Como foi a vida deles? Não sabemos. Por quê? O mesmo acontecerá conosco. Porque nós somos temporais. O que que há hoje? Hoje existe consciência? Existe. Né? A consciência está aqui, acontecendo. Ok? O corpo existe? Existe, está aqui acontecendo. O planeta existe? Existe, está aqui acontecendo. É isso que nós temos. Amanhã, não sabemos. Então, quando eu vejo alguém falando, nós somos consciência infinita ou eterna, eu sinto assim um tipo de, eu não sei se é tristeza, eu não sei se é alguma coisa assim meio assim, nossa, mas que sacanagem isso, né? Porque essa afirmação não tem base nenhuma na experiência. Nós não sabemos se essa consciência perdura ou não. Não existe ninguém que voltou e falou: olha, eu estou aqui consciente. Apareceu e falou: estou aqui consciente para todo mundo ver, tal, né? Não aconteceu. E então querer assegurar que isso é eterno, que é infinito, tal, é ainda, no meu modo de ver, querer que a individualidade continue. E ainda é medo de que a individualidade não continue. É medo. De alguma forma, você ter o desejo de continuar é ainda algo muito fortemente ligado ao medo. Por quê? Se você continuar, ok.
Se você não continuar, ok. Então, isso é estar tranquila ou tranquilo e não perturbado ou perturbada por aquilo que virá. Ednita, vamos lá. Mas, Maurício, dizer que é consciência não está além das palavras, porque as palavras são duais. Ah, Ednita, o que está além da palavra? Além da consciência. Puta, agora você viajou, menina! Uhul! Uhul! Porque para a gente se comunicar, as palavras são duais. Então, Ah, não, acho que então, mas dizer. isso aí também como é que fala? É cartilha, né? Tem uma cartilha da não dualidade, tá? Uma delas é tudo é uno, tudo é uma coisa só. Resposta: não sei, não é a minha experiência isso. Para mim parece que eu sou uma coisa e o mundo é outra. Parece que você é outra pessoa. Eu não sinto que você sou eu. Eu sinto que você e eu sou eu. Ah, mas isso é dualidade, mas é isso que eu sinto, gente. Eu não posso ir contra o que eu estou sentindo. É a mesma coisa de você pegar um jiló, comer o jiló e falar, nossa, que doce. Nossa, que docinho. Jiló não é doce. Mas se não pode, cara, calma. Calma o quê? Hoje eu não estou calmo, não. Hoje eu estou invocado. Assim não pode, assim não pode. Não, assim, eu fico pensando quando você fala o bagulho da consciência e tal. Eu fico pensando, eu falo, mano. Tem alguém pensando, né? Mas ok, mano, eu falo assim, cara, mas se a gente não é consciência, não é porra nenhuma, o que que é então? Se Não não dá pra interessa. definir nada. Ó, é melhor quando você olha para o céu e viaja. Não interessa. Então, é verdade. Por que não interessa? Vai resolver, vai resolver. Nossa, eu sou um espírito de luz. Resolveu? Não sei, Não, né? é. Eu sou consciência. Resolveu? Não. Tudo que tem eu na frente não resolve, filho. Tudo que tem eu na frente, ó, eu sou, por exemplo. Eu sou. O que você está falando? Eu. O que é eu? Eu quero que eu continue sendo. Eu quero continuar Não, sendo. não Não. quero. Então, filho, então não precisa pensar no eu, invocar esse eu toda hora. Porque o eu é a pessoa que quer ficar sendo a mesma pessoa, o mesmo jeito, sei lá. E não vai acontecer isso, gente. Entendi. Não vai. O que é óbvio e que a gente não aceita? Ninguém aqui aceita. A morte é óbvia. A morte é óbvio. Então, se a morte é óbvia, você não vai continuar do mesmo jeito na sua casa, fazendo as mesmas coisas que você fazia ou faz. Não vai. Ah, mas você vai para o céu. Meu irmão, o céu não é minha casa. Eu não quero ir para o céu. Eu quero continuar na minha casa. Quero continuar fazendo as minhas coisas. Então, você quer continuar sendo a mesma pessoa. Se a gente pudesse escolher, beleza, mas nós não podemos. Eu acho que o céu, assim como o inferno, são totalmente desnecessários. Ninguém quer ir para lá, né? Ninguém quer ir para um lugar que você não sabe nem como é que é, meu. Você não sabe de nada que vai acontecer, que vai deixar de acontecer. Então, é uma total incerteza. Agora, se você ficar preocupado de saber o que você é e ficar afirmando uma coisa que você está afirmando, não, mas não sente que é, você não pode falar, eu sou consciência, porque a consciência acontece, mas você não é isso. Você não Não é pode nem falar consciência, só não se refere a nada, então, nada, a consciência. nada. Enquanto você estiver preocupado em querer saber o que você é, meu, sai fora. Ó, é que você está preocupado muito com você, né? Então, aquela questão, não se preocupa com você, não fica invocando nada em relação a você. Nessa aí até dou uma no Nisargadatta. Ó como é que eu tô bravo hoje. Eita! Porque o Nisargadatta, esse negócio de eu sou aí, atrapalhou muita gente.
Depois ele larga isso. Eu desapareci, meu mestre desapareceu, o mundo que eu vivia desapareceu. Isso é importante. Agora, os caras vão lá e põem o nome do livro, Eu Sou Aquilo, atrapalhou tudo. Devia pôr lá, eu desapareci. Eu desapareci, porque é essa a mensagem dele. Não é eu sou, não é eu sou aquilo. Porque quando você está invocando o eu, você quer ser a individualidade e quer continuar sendo a individualidade. Agora, a individualidade é uma noção, é uma ideia. Não quer dizer que eu também seja uma outra coisa. E não interessa. Não interessa pensar nada em relação a você nesse sentido mais profundo, né? Não chegar em nenhum tipo de conclusão, viu, Dinito? Também. Não, eu sou isso, aquilo. Meu, para que querer saber o que que é, o que você é? Para quê? Não tem utilidade nenhuma, não vai servir para nada. Vai servir. Vamos pensar, o que que pode servir eu saber o que que eu sou? Eu sou filho de Deus, serviu alguma coisa? Você não vai sofrer se acontecer alguma coisa com alguém que você gosta? Vai. Eu sou consciência. Mesma coisa. Você não vai sofrer? Vai. Né? Então não dá para saber o que que a gente é. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Vamos viver. Vamos viver normal. Vamos viver. E aí aquela história, né? Do Você acabou com os carregado. nossos sonhos. Hã? Você acabou com os nossos sonhos juvenis, não foi, não, Lívia? Deixa, meu, deixa isso para trás. Vamos viver, vamos viver. Larga a mão de ficar preocupado com o que que você é, que você não é. Daí é aquela história do Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Será que eu sou? Será que eu não sou? Não, não se preocupe com você. Viva só, né? E o que que é essa vida? Vou levantar cedo, vou no banheiro, vou escovar o dente, vou tomar banho, depois vou trabalhar, tomar café antes, né? Tomo um café. É isso, cara. Tô respirando, tá tudo jóia, beleza, blá, 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 blá. Toca a minha vida, sente as coisas, sente amor, sente gratidão, sente alegria, sente satisfação. Satisfação de viver, alegria de viver. Beleza. É isso, acabou. Não precisa teorizar as coisas, querer descobrir as coisas. Não foi nem tapa na cara, foi murro mesmo, foi. Pô, até o Sargadata hoje levou uma. Mas não foi ele, eu acho que foram os tradutores do cara. Eu sou aquilo. Meu, pra quê? Quando você tá bem, não tem eu. Quando você tá alegre, não tem eu. Quando você tá sentindo prazer, satisfação, não tem eu. Não tem eu, não tem preocupação com o que você deixa de ser, com o que você é. Não interessa. Isso não está na nossa agenda. Não faz parte da nossa agenda. Não faz parte da nossa pauta. Né? Senão você pega uma ideia, né, um ideal, uma bandeira, e vai defender essa bandeira. E aí você vira, põe a bandeira no peito, põe uma camiseta, escreve eu sou na camiseta, escreve eu sou consciência, eu sou não sei o quê, sou filho de Deus, né? Tem uns carros aí, né? Que está escrito assim, tem uns adesivos, presente de Deus, não sei o que, abençoado, não sei o que, tudo bem, né? Mas no fundo, cara, é ainda uma necessidade. O que que eu vejo isso? A pessoa ainda tem uma necessidade de se autoafirmar em alguma coisa, né? Tem uma necessidade de dizer, é isso, descobrir, é assim, está na Bíblia, e não pode falar mal da Bíblia, né? E não pode falar mal do Alcorão, está escrito. Foi o mestre não sei quem falou, está nos Vedas. Bicho, então pronto.
Não pode ser contrariado. Quem é você para falar isso? Eu não sou ninguém. Eu já digo, não sou ninguém. Você é você, eu não sou ninguém. Então é desconstruir essas questões, né? Desconstruir essa imaginação, porque isso só vai fazer a gente sofrer, gente. Enquanto a gente não tiver deixando as coisas, se desligando, descolando dessas coisas, cara, na hora da coisa apertar mesmo, nós vamos sofrer, cara. Então já vamos acostumando, vamos acostumando. Vai abrindo, vai liberando, vai soltando, entendeu? Porque aí, Dinito, que nem você falou assim, palavras são duais, palavras... Tudo isso é cartilha do Advaita. Ou, sei lá do que? Da não dualidade. Meu, sinceramente, cara, eu não acho que eu sou o Vitor. Eu não acho que o Vitor sou eu. É assim que a gente sente. Não tem como dizer, desaparecer todo mundo e ficar só você. Todo mundo desapareceu. Já pensou que desespero, ô Ednita? Se olhar para o seu marido, você vê você. Se olhar para o seu filho, você vê você. Meu, que mundo que é esse? Não, não, mas eu tenho que falar uma coisa sobre isso. Diga. No começo da jornada, quando havia uma, né? Eu lembro que eu levei isso aí. Hoje você começou falando, né? Das Enfim, ideias, pontos de vista, né? sim, mas do tipo do desaparecer. Eu lembro que eu levei isso tão a sério, cara, que chegou um momento que eu me olhava no espelho, só que eu levei desse jeito que você falou hoje aqui no Sete Sangue. Que eu olhava no espelho, eu não me reconhecia e eu entrei numa depressão profunda depois, Complicado, filho. sabe? Porque eu É, fiquei, gente, quem que eu sou então? Se eu não sou nada, se eu não. Sabe, eu entrei nessa noia aí e fiquei. É. filho, pega. Isso aí pega, isso não é brincadeira, não. Pega. Se levar ao pé da letra, meu, fica doido. Fica. Você vai parar no hospício. Então, é uma coisa que não tem necessidade. Porque, veja, vamos lá. Existe Deus, né? Existe ou não existe? Pô, ó, se você sentir que existe Deus, você pode sentir que alguma coisa assim, né? Mas você não sabe, você não vai entender isso nunca. Você não vai conseguir conceber isso nunca. Da mesma forma que você. A gente não vai entender nunca o que a gente é. Se a gente for alguma coisa. Nem sei se a gente é alguma coisa, né? É aquela analogia. Você é a onda no oceano, tá? Sai uma onda, tal. Nunca mais essa onda vai ser igual. Vai surgir uma onda igual, né? Então vai ser uma repetição de um. Então essa analogia da onda do oceano também tem um limite, né? Aí você começa a imaginar você como oceano. Que jeito você vai se imaginar como oceano? Não tem jeito. Aí começa a virar uma paranoia, que nem você falou. Eu tenho que ter um jeito de me descobrir quem sou eu. Não sei o quê. Pra quê, gente? Vai viver, vai viver. Vai comer, né? Comer as coisas pra rua, tomar uma coisa que você gosta. Vai viver, filho. Vai viver enquanto você pode. Lilian, não acha do Moody eu me. Você foi lá, Lilian? Eu me via, não acho, eu me via dissolvendo. Que maluário, tá vendo, Lilian? Tá vendo? O que é a que tem no Ashram do Moody? Egrégora. Egrégora mogiana. Tem uma egrégora. Porque o cara, ele, vamos chamar de, catalisou uma energia igual o Osho. O pessoal fala do Osho que tinha um estádio, não sei quantas mil pessoas no estádio, e quando o cara entrava no estádio, todo mundo ficava num estado assim, sei lá, um êxtase. A presença do Osho era um negócio
E do Muji deve ser, né? Também. Mas por quê? Porque é muita gente é, cultuando e jogando aquilo e criando aquela imagem em cima do cara. É poder também, hein? E pode ser um dos poderes mais influenciáveis do mundo, né? Porque até os reis se curvam diante desse poder, né? Que é o poder sobrenatural. Ou seja, o que que legitima alguém ser rei? O rei tem que ser coroado por um bispo, por um religioso. Por quê? Porque aquilo está dizendo, é Deus que está confirmando o cara como rei. Deus que confirma esse cara aqui, ó. Quem que deu o poder para ele? Deus. Vocês sabem aquela história do hospício, não? Vocês sabem? Tinha um louco no hospício e começou a falar que era Napoleão. Aí, sabe, Lili? Sabe, né? Então, o louco no hospício começou a falar que era Napoleão. Sabe, Ednita? Começou a falar que era Napoleão e começou a mandar na turma lá, ó, agora vocês vão limpar aqui, agora vocês vão ficar marchando, não sei, começou a dar ordem para todo mundo. Aí tinha um cara encostado assim, não estava fazendo nada. Daí o Napoleão, né, chegou para ele e falou: Ô, você vai agora fazer alguma coisa aqui que eu vou mandar, tal, eu que mando aqui. Daí, mas quem é você? O cara perguntou: mas quem é você para mandar? Aí ele falou: ó, eu sou Napoleão, Napoleão Bonaparte. Daí ele falou: mas quem que falou que você é Napoleão? Aí o cara ficou meio confuso assim, pensou, falou: ah, foi Deus que falou. Daí o cara falou: eu? Eu? Eu não falei nada de você. Então é brincadeira, mas é verdade, né? Quem que falou os imperadores tinham poder? Deus, né? Agora, esse Deus aí, né? Da cabeça do povo. Mas aí, Lilian, eu acho, né, que a questão do Muji é aquela comoção, né? Aquela comoção, e aquilo lá vai tomando, tal. Vocês já viram culto evangélico? Que o povo, a coisa fica uma coisa muito forte, né? Vamos dizer, aquilo vai crescendo, crescendo, né? A multidão fica naquela empolgação, aí o pastor faz assim, ó, o povo cai, começa. Então, eu acho, né? Eu não sei se existe algum poder sobrenatural ou coisa assim, mas é essa coisa da comoção, cara. Imagina você chegar, você viu uma porrada de satsang do Muji, o pessoal chorando, o pessoal quer abraçar o Muji, cara. Acho que o Muji é um dos seres mais abraçados do mundo. Você abraçou o Muji, Lilian? Olha que lindo! E ele é cheiroso? Ele é cheiroso? Muito, né? Ele cheira incenso, ele cheira incenso. Eu acho que ele cheira incenso. Deve ser. Mas, Tem o gente, cheiro de incenso. aí, viu? Se abraçou, Maurício. Se abraçou ele também. Eu já conversei com ele, já fiz pergunta para ele. Ah, então. Uma vez que teve, era na época do, como é que chama? Acho que deve ter até hoje aí no YouTube. É. Lembra aquele negócio que falava de longe? Como é que era mesmo? Tem até hoje aí o. Ah, eu sei que ele entrou. Não, não era Zoom, não era esses aqui, A era Skype. Era tipo, Skype. fiz Skype. Aham. Aí teve em São Paulo, lá no espaço do Marcos, aquele do yoga lá. Em Chute. 2016? Em É. 2000... Eu fui. Ah, viu? Então a gente se encontrou lá. Eu tava lá, fiz pergunta para ele. Ah, entrei naquela fila, e não sei o quê. Só que eu não sabia nem o que que eu ia perguntar, meu. Eu também fiz pergunta para ele. Mas você fez lá no Skype? Aham. Ah, Em mas então a São gente. Paulo. Em É. São Paulo, ali na Vila Madalena. Peraí, não sei se. Acho que era. Acho- É.
Um espação bem legal, grande pra caramba, assim, né? Uhum. Tinha umas almofadinhas no chão, Sim, assim. a graça, lógico. Cara, aí eu perguntei assim pra ele. A Ednita tá rachando de rir. Eu não cheirei ele, né? Mas Eu cheirei. olha que privilégio, cara. Eu falei pra ele assim: por que tudo é tão estranho? Aí eu perguntei, ninguém falou nada, ninguém fez nada. Todo mundo quieto. Aí a menina traduziu pra ele, né? Que tava lá em Portugal, traduziu pra ele. Daí falou, por que tudo. Sabe o que ele fez? Olhou assim, começou a dar risada. O que aconteceu? O povo inteiro deu risada. Mas por quê? Eles entenderam a minha pergunta e não deram risada. Quando o Muji riu, todo mundo riu. Que coisa, cara. Então isso é poder, né? Isso é poder também. Então, mas eu gosto do Muji, ele é legal. Só que tem essa coisa de querer abraçar o Muji, né? E tem essa coisa que todo mundo cultua, né? É um santo, cara. O Muji é um santo. Assim, né? Todo mundo quer abraçar o Muji. A Lilian já abraçou. Nós estamos com inveja dela. Nós também queria ter abraçado, cheirado o Muji. Ela até sumiu. Ô, Lilian, você tem foto com o Muji? Oi? É lógico que você tem uma foto com o Moody, Eu ou tenho várias. foto. Eu fui lá no Ashram e ele tem Aham. uma equipe imensa lá, né? Então, cada respiração dele é fotografada e é filmada. E aí Cara, eles enviam as fotos para gente. Eles na tiram hora que as se fotos, abraça, na hora que... eles filmam tudo, tal, daí eles enviam. Então, né, gente? Porque eu fazia parte da sanga dele, né? Então, esse Hum. encontro lá foi um encontro das sangas de todo mundo. Daí juntaram algumas pessoas daqui e quem quis ir daí foi. Então, eu já vi você, eu acho, Né? lá no negócio lá. Você fez pergunta para ele, ó, a gente estava lá perto. É, Que louco, hein? que louco. Mas olha, agora você falou, né? Quase ficou maluca. Por quê? O que aconteceu que quase ficou maluca? Eu? É ali, ó, você escreveu. Eu quase fiquei maluca, me via Ai, Maurício, eu fiquei descendo. meio pirada lá, eu não conseguia dormir, sabe? Daí eu sentia assim que eu ia desaparecendo. Daí, porque assim, a gente tinha os satsangs com ele de manhã e à noite. Certo. Foram 10 dias. E aí, quando a gente saía do satsang à noite, a gente já ia direto para a cabana onde a gente ficava sozinho, né? Sem falar com ninguém, tudo em silêncio. E era bem Sim. escuro, era uma mata lá imensa. E a Uhum. minha cabana era a última, assim, ficava lá em cima, sabe? Daí eu ia sozinha. E eu tinha a impressão que aonde eu fosse olhar era um muge, sabe? E eu fiquei com insônia, eu fiquei apavorada, sabe? Aí eu olhava o meu corpo assim, eu via, parecia que estava sumindo. Foi muito estranho. Foi Nossa, muito estranho. que louco. Aí, isso foi assim, tipo uns 3 dias que eu fiquei assim. Uhum. E daí passou. Então, né? Mas Dá, mexeu muito, um, mexeu dá uma muito. bugada na gente, né? Demais, demais. Eu fazia um negócio chamado Sesshin, né? Que era um retiro budista, né? Do Zen, blá, blá, blá. Só que essa coisa de você ficar em silêncio, acordar cedo, comer pouco e ficar meditando 12 horas por dia, dá uma bugada também, viu? Dá um tilt, dá. Aí eu cheguei aqui na minha casa, na verdade, aí eu entrei na rua da minha casa, eu não reconheci a rua. Falei, que rua Eu que é essa? imagino. É aqui que eu moro? Mas que estranho, não sei onde eu tô, tal. Você vê? E não, é uma coisa de Comigo 10 dias, acontece né? umas coisas assim, mas comigo acontece, gente, naturalmente. Eu só Não, aceitei, mesmo. naturalmente. Será que eu tenho algum problema? Tem hora que eu olho e falo, o que está acontecendo? Hoje na academia aconteceu Mel, isso, gente. Eu olhei para o negócio e falei, mano, eu tentei me arrumar, falei, não, um aparelho. Eu falei, tem alguma coisa de errado com esse aparelho, eu não estou conseguindo me ajeitar.
Aí eu fui chamar o instrutor, né? Ele veio ajudar. Aí ele falou, não, mas não é esse, é aquele. E eu tava viajando, cara. Eu tinha certeza que era. Vocês conseguiram entender? Era aquele aparelho. Eu tava Era fazendo um alguma coisa outro. errada. É. Porque eu tava totalmente bugada, assim. Isso aí não tem explicação, né? Então vamos lá. Essa história do Mude aí, e tudo, tem esses ingredientes, né? Do povo estar muito envolvido e você que era da sanga, né? Toda aquela expectativa de estar lá, pô, deve ter sido legal pra caramba, né? Só que tem todos esses elementos juntos, né? A euforia, né? Você está saindo do lugar que você está acostumada, do seu território, vamos dizer assim, né? Eu acho que tudo isso é ingrediente, tudo isso é elemento que vai criando uma atmosfera, né, Lilian? Vai criando uma atmosfera. Na, Vai, fala. na verdade, quando eu cheguei lá, tipo assim, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu podia Isso, estar na minha casa e isso. ver tudo isso aqui de casa, tal. Eu fiquei assim, falei, não acredito que eu vim aqui por causa disso. Aí passou tipo um dia ou dois, assim, aí depois eu comecei a ficar com medo dele, sabe? Assim, Ah, nossa, é? Maurício, minha cabeça ficou assim, eu fiquei Mas muito medo pirada. dele mesmo? Sei lá, era um medo estranho, uma ansiedade, sabe? Aí já sei. Medo de sumir, de desaparecer, sabe? Assim, eu não Eu acho sei, que eu também fiquei tem muito. a coisa de você não estar num lugar conhecido, né? Vamos ter esse lado aí, né? Por mais que você quisesse estar lá, não é um lugar que você está acostumado. E tem também o lado de você sempre viu ele pela tela, né? Daqui a pouco é uma coisa parece que está virando realidade, né? E parece que não é com você que está acontecendo. Não sei. Não, acho que não foi para, eu não sei, até Não hoje dá eu para não sei. explicar, né? Foi muito forte, assim. Então, o bacana dessa história é que a gente não tem também uma explicação para essa egrégora, né? Que isso é uma egrégora. Aí já entra um pouco a questão Mas metafísica, tem, né? mas tem muito disso que você falou, sabe? Esse poder, essa imagem projetada, né? Ah, Que as tem. pessoas precisam, né? Ver o outro, assim, de uma forma. Isso. E Igual o também o César, né? outro, ele, sim, porque assim, eu gosto muito dele, sabe? Assim, mas eu vejo que ele aceita esse papel, sabe? De ter o Isso. poder, Isso que eu ia falar. Ele né? Ele incentiva, incentiva muito isso. né? Essa coisa Porque, do tipo, o abraço, Sargadato né? não tinha nada disso, né? O Sargadato era seco, mandava as pessoas embora, né? Isso. Tal, e lá, então, tudo isso propicia a cabeça ficar, Agora, porque também isso propicia criar uma imagem, né, de uma celebridade, uma celebridade espiritual. Essa questão do guru, né, é que é, e nele ficou muito, é, assim, muito expandida, né? a mídia, né? Mídia, muita Nesse gente, nosso muita mundo dos coisa. buscadores, né? Tipo, é uma figura assim que aparece, né? Então, É uma claro que tem o mistura, lado né? bom disso, né? Eu aprendi muito, assim, sabe? Muitas coisas boas, mas também tem isso, Esse sabe? Que dá lado. pra ver muito, que dá É. para ver bem lá. E aí é esse lado meio estranho do Osho também, né? Que Aham. é meio estranha. A gente viu lá aquela série, né, do Osho, né? Não sei se vocês viram na Eu Netflix. não vi ainda, Maurício. Quero ver, mas ainda não vi. Tem uma coisa meio. A imagem do Osho. Eu gosto muito do Osho, que eu leio para vocês às vezes aqui, é o Raízes e Asas, que ele fala sobre o Zen. Ele fala bem algumas coisas legais sobre o Zen e tal. Mas, Mas Maurício, fala, Lilian. não Diga. pode falar, desculpa, você estava Não, eu não falando. eu nem sei o que eu ia falar. Vai. É... Peraí, deixa eu lembrar. Ah, tá. Mas também isso de incentivar, de assumir esse papel, né, de ser um guru, de ter o poder e tal, também não tira o que tem de bom nisso, né? Pra gente, assim, não nisso, mas na mensagem que é passada, nos ensinamentos, porque eu vejo por mim, assim, que Osho e Muji e tal me ensinaram muito, assim.
Mas eu acho que tem um lado de Minha... dependência, né? Que cria também, né? Um lado de Mas pode dependência. não criar também, né, Maurício? Pode não criar? Pode, depende da sua maturidade, né? Se É. você for A maturo e princípio, todo lugar que junta muita gente, né? Que as massas cultuam, vamos dizer assim, existe um certo risco. Não estou dizendo que todo mundo, né? sim, Mas existe esse risco de da pessoa começar a elevar aquela pessoa num aí entrar no nível. jogo, né? Nesse É, jogo de exceção, né? Existe esse é, risco, lógico. um nível acima, né? Um É. nível que não é o nosso, tal. E eu acho que a gente tem muita facilidade, e a gente se seduz muito também pela questão da mágica, né? Ou da magia, né? Que eu não sei bem, ultimamente eu bem um tempo para cá, eu tenho mais uma coisa mais reta, vamos dizer assim, mais concreta. Eu acho que tudo tem um tipo de explicação que não é a magia, entendeu? Que é Uhum. mais prática, as coisas mais práticas, que eu falo muito da experiência direta, né? Se a gente for Uhum. experiência direta, a gente vai sentir o que é tal, e não vai comprar as coisas com facilidade. Mas a gente busca essa coisa da magia, do sonho que a Ednita falou, pô, você acabou com os nossos sonhos tal. É que a gente tem um lado que a gente se seduz por isso. Uhum. E essas pessoas, né, muito magnéticas, né, ou que criam um negócio que chama carisma, não tem muita explicação também, né? Não sei, cara, não sei. Eu acho que tem coisa que não dá para nem para interpretar o que que é. Tem algo muito, tem um percentual alto daquilo que você falou, né? A expectativa, todo mundo naquela vibe, né? O lugar, o incenso, as roupas, o próprio satsang que você já viu várias vezes com ele. Então isso vai criando uma, como eu falei, atmosfera, né? Agora, pode até ser que tenha algo a mais aí que a gente não dá para explicar, né? Que a gente desconhece, né? Que é esse carisma, né? Porque até comigo aconteceu uma coisa que eu nunca esperava, meio inexplicável também. Então não dá para a gente fechar a porta uma vez para esse tipo de energia, né? Que a gente pode chamar energia, sei lá o quê. Mas ter um equilíbrio para não ficar generalizando que tudo é isso, que o universo vai me ajudar e coisa assim, né? E sei lá, tem esse lado, né? Uhum. Alguém falou alguma coisa aí. Não, Maurício, desculpa te cortar. A Ednita, mas depois conta mais o seu retiro, esse lance de você voltar e não reconhecer sua rua. Ó, não é bem um lance muito, não é muito raciocinado, não é uma coisa pensada, né? É igual acho que aconteceu com a Lili. Ela não pensou nada disso, foi acontecendo, né? Então, o que que acontece no sextim? Sextim, você levanta uma hora que você não está acostumado, tipo 4:30 da manhã. Eu não estou acostumado. Aí vem um cara à noite batendo um sino. Aí todo mundo acorda. Você tem 15 minutos para entrar no Zendô, que é o lugar que você vai meditar. Aí você tem que lavar o rosto, sair correndo, você não está nem vendo, tá acontecendo, daqui a pouco você está lá meditando. Então já é uma programação que é para bugar você. Seria a mente, vamos dizer, aquela mente discursiva, aquelas coisas que você fica. Então foi assim, daí você senta de frente para a parede, né? E medita 30 minutos. Aí você levanta, dá uma volta em volta do Zendô, andando devagarzinho, e ninguém fala, é só batida de sino. Aí, por exemplo, dá 3 batidas no sino, começa a meditar os 30 minutos, que é o zazen, né? Que é a meditação sentada. Aí depois é, bate o sino 2 vezes, né? Aí você levanta e vai meditando andando. Mas aí você vai andando um passinho atrás do outro, tipo uma fila, né?
e dá a volta. Aí a pessoa, você não sabe quanto tempo vai ser, nada. Aí daqui a pouco toca o sino uma vez, pá, você volta para o seu lugar mais 40 minutos. Aí depois tem tipo uma cerimônia, né? Esse andar, ele chama Kinrin, é o nome da meditação andando. Depois você senta de novo. Aí mais 40 minutos. Aí tem um ritual, um ritualzinho lá, falam sutras em japonês, lá que é o Makarani Haramita Shingyo, que é o Sutra do Coração nessa língua medieval japonesa e tal. Aí depois você toma um café da manhã em silêncio, só aquelas comidas que você nunca está acostumado, um arroz sem sal com nabo, que é um nabo que é colocado numa coisa tipo, fica que nem aquelas conservas, sabe? Aquelas conservas, como é que chama aquilo mesmo? Tipo quiche. Não, é aquilo que tem no. Como é que chama aquele no McDonald's? Picles! Picles. Picles! Fica aquilo. Aí, você come aquilo e tal, volta lá mais 40 minutos de meditação. Só, aí, o que vai acontecendo? A sua cabeça vai esvaziando, né, meu? Você não fica mais pensando nas mesmas coisas e tal. Então, você entra naquilo, aí depois do almoço, também é um almoço desse tipo aí, você dorme 1 hora e meia, você acorda, parece que é outro dia. Então, o dia é dividido em dois. Parece que você está 2 dias, entendeu? Uma hora que você dorme depois do almoço, mesmo que seja 1 hora e meia, 2 horas, acho que é 1 hora e meia. Você acorda, parece que acordou para outro dia. Aí continua na meditação. Aí nisso você vai 4, 5 dias. Por exemplo, carnaval, né? Tem esse tipo de retiro. Quando você sai de lá, filha, você olha um pássaro voando, você chora. Você chora. Você vai, é um pássaro. Ó, eu entrei no supermercado e tinha uma banca assim de banana. Aí eu olhei as bananas, tinha uma luz amarela saindo da banana, tinha uma aura amarela. Eu falei, que isso? Isso aqui é banana. Caramba, olha como é que a banana é, entendeu? Mas daquilo, aí é a mesma coisa da linha. Aí aquilo vai passando, tá? Aquilo vai passando, tal, depois você volta para a vida normal, né, Lili? Abre o microfone. Eu Oi? mandei no seu WhatsApp a foto lá de São Paulo. Aonde tá? Uma foto. Mandei no seu WhatsApp. Ah, legal, legal. Vou ver aqui então. Então, Ednita, é isso, né? Que vai acontecer. Mas a questão é que você volta para a vida normal, entendeu? Então, é uma experiência legal? É, mas você volta. Olha lá a Leide. Estou aqui viajando em tudo que foi dito. E recordando do Vitor, seja o que for, tá bom. Ah, rapazinho, olha o Vitor lá. Gente, é isso aí, né? Acho que a gente. Muito legal. E aí, alguma coisa a mais? Então foi legal a gente descobrir aí que a gente teve lá no Muji, que a Lilian teve mais perto ainda, conseguiu abraçar. Era meu sonho abraçar o Muji naquela época, né? E aí, nossa, o Muji deve ser um monte de gente apinhocando em cima dele, né? Tem guarda-costas lá. Ah, tem que ter, né? Senão. Tem que ter. Mas daí vira o Osho. O Osho também tinha guarda-costas. Você vai ver lá no. Eu vou assistir. Eu não assisti ainda, eu vou É assistir. muito louco, viu? Ô, gente, é por aí. Então, Ednita, tive várias experiências também, mas passa, né, gente? É isso que é a questão, né? Então, eu acho que é muito mais com a gente, né?
para fazer esse arremate, né? É muito mais com a gente, né? Porque mesmo o Moody ou qualquer outro, né, que a gente admira, né? É tudo projeção, né? A gente está projetando alguma coisa. Então, o que resolve mesmo é você com você, né? Nesse mergulho, nesse mistério que é você mesmo, né? Não dá para saber o que que é, mas não tem problema nenhum também não saber, né? E viver essa satisfação de estar aqui, né? Com vocês, né? Dividindo esse momento, né? Esse momento lindo. Beleza, então, queridos? Beleza, muito obrigada, Obrigado a Maurício. vocês. Bom fim de semana. Aproveitem a vida.